Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando o trabalho da noite de hoje. Hoje não é a última sexta-feira, como tradicionalmente acontece, o trabalho de perguntas e respostas, mas é em virtude de a última sexta-feira ser o dia do Natal. Aí se resolveu fazer uma palestra diferenciada nesse dia e antecipamos para a terceira sexta-feira o trabalho de perguntas e respostas. Hoje nós vamos, como fizemos no mês passado, desenvolver 18 questões. Claro que tinham mais perguntas, mas a gente, no tempo, só cabe em 18. Algumas perguntas ficaram juntas com outras, mas as que não estão nesse rol vão ser respondidas sim nas próximas oportunidades. Hoje somos 5: Calixto, Douglas, Fernando Guimarães, Luiz Guimarães e Paulo. E para que a gente possa iniciar, vamos pedir ao companheiro Paulo que faça a prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga, nossos amigos espirituais, aqui estamos unidos e reunidos para estudarmos juntos essa doutrina maravilhosa de amor, de esclarecimento, mas também de muita responsabilidade e compromisso. Pedimos toda a inspiração necessária a todos nós, irmãos, que faremos esse trabalho na noite de hoje, a fim de que esse estudo, esse debate, possa ser desenvolvido da melhor maneira possível, com clareza, com coesão, com coerência, acima de tudo, com fidedignidade aos postulados espíritas, às leis de Deus, ao Evangelho do Cristo. No mais, só temos a agradecer mais esta feliz, alegre oportunidade, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, que coordena os trabalhos da nossa casa, nós pedimos humildemente, alegremente, a permissão para iniciarmos os nossos trabalhos na noite de hoje, na santa e divina paz. Assim seja. E, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Então, eu começo com a pergunta número 1, que foi feita da seguinte maneira. O espírito que viveu em uma determinada região ou país só reencarna na mesma região geográfica que viveu anteriormente? Vocês viram que tem aí um só. Na realidade, a reencarnação ela se dá, digamos assim, no sentido de localização, não depende do gosto da pessoa, depende de muitas circunstâncias. Há criaturas que reencarnam no próprio lar. Então, Jesus disse, não saireis daí enquanto não pagarem os últimos centavos. Então, se há necessidade, se a pessoa teve uma vida complicada na família, é provável que ele tenha que voltar e aquela família se repetir para que possam se entender, se perdoar. De forma que não é uma lei que a pessoa tem que reencarnar, pois nasceu em Recife, a própria reencarnação tem que ser em Recife, não. Do ponto de vista espiritual, quando a pessoa não tem condições de participar, porque alguns têm, e quando se tem, se pede uma reencarnação, normalmente para cumprir uma missão, fazer uma coisa que, ou complementar uma obra que começou e não terminou. Quando a pessoa não tem condições, a espiritualidade coloca aquela criatura para reencarnar no local, no meio familiar, que melhor se adeque à sua necessidade, tanto de resgatar algo que vier a resgatar, como
visando o progresso espiritual. Então, onde ele reencarnar, deve ser ou por iniciativa da própria pessoa ou da espiritualidade. O objetivo número 1 deve ser o quê? Aquela reencarnação que venha melhor contribuir para o seu progresso espiritual. As coisas materiais ficariam em terceiro, quarto, quinto plano. Bom, agora vamos passar para o Douglas, que vai para a pergunta número 2. Boa noite a todas e a todos. A pergunta número 2, ela é: onde ficam geograficamente as colônias espirituais? Ela vai ter uma segunda pergunta e uma subpergunta: os aviões passam por dentro delas? Bom, o primeiro livro que trata de uma cidade, de uma colônia espiritual, foi o livro Nosso Lar, escrito pelo espírito André Luiz e psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, André situa a cidade Nosso Lar na terceira esfera espiritual saindo da Terra. Isso aí corresponderia à cidade Nosso Lar, a uma região biográfica, não é geográfica, sino uma região biográfica da cidade do Rio de Janeiro. Mas todas as nossas cidades, todos nós, temos, onde nós habitamos, colônias, colônias espirituais, onde nós iremos após a morte do nosso corpo material. Nós não iremos para nosso lar, porque nosso lar, para lá se dirigem os espíritos que são biograficamente associados àquela região do Rio de Janeiro. Aqui, no nosso caso, que é em Recife, nós iremos para uma outra colônia espiritual. Quanto à segunda parte da pergunta, que é os aviões passam por dentro delas, como eu comecei a dizer, a colônia Nosso Lar, conforme André Luiz relata no livro Nosso Lar, ela é situada na terceira esfera espiritual. Isso aí corresponderia, mais ou menos, à ionosfera terrestre. Um avião, um foguete, ou qualquer coisa que possa voar nessa altitude, poderá passar por lá, porque as cidades espirituais elas estão em uma outra dimensão, não é a dimensão material terrestre. Então, é possível, sim, passar por lá, não, nada interfere. Da mesma forma que os espíritos convivem conosco e não interferem no nosso andar, na nossa vida, a mesma forma ocorre quando algum objeto passe pela ionosfera, nada vai atrapalhar. Então, é possível, sim, passar por as cidades espirituais sem afetar, porque elas estão em uma outra dimensão. Como eu digo, elas não ficam situadas geograficamente sobre uma região, e sim biograficamente, conforme relato de André Luiz. Bom, então, respondida a pergunta 2, passamos para Fernando Guimarães com a pergunta 3. Muito bem. A pergunta é o seguinte: para onde vão os espíritos destinados a uma sessão de desobsessão? Veja só. Geralmente, os espíritos que chegam para uma desobsessão, ele não vai só. Ou pode até ser, mas geralmente vai acompanhado. Até acompanhado por um espírito mais evoluído, até do que nós. Só que esse irmão precisa de ouvir uma voz articulada para que possa ficar mais situado, porque muitas vezes eles estão perdidos e vêm da vez do sofrimento muito atroz. Quando eles aparecem numa sessão de desobsessão, já aconteceu comigo, porque a gente doutrina, a gente procura encaminhar eles da melhor maneira possível, não só. A gente pede socorro aos guias espirituais, pede socorro aos médicos espirituais, aos enfermeiros espirituais, para guiá-lo
para uma das colônias ou similar, para que eles possam ter um tratamento tanto do seu lado espiritual, como esclarecimento também. Por isso que o doutrinador tem que ter muita paciência de ouvi-los com muita sinceridade, com muito amor, para que ele possa encaminhar essa entidade a planos mais elevados, aonde ele precisa de um tratamento espiritual, provavelmente no hospital espiritual. Pode ser o que Douglas falou agora, se for da nossa dimensão, ou pode ser também para o nosso lar, ou então um posto de socorro. Isso acontece muito. Agora, de qualquer maneira, quando ele está só, o doutrinador pede socorro, pede ajuda espiritual para que apareça um médico ou um enfermeiro ali, para que possa conduzi-lo a um desses lugares citados, aonde ele vai, com certeza, ter um tratamento digno do seu lado espiritual, porque esse irmão, quando chega lá, ele chega doente. Ele precisa de cuidados. Nós, como doutrinadores, temos que ter muito cuidado na nossa articulação, para que não possa feri-los, que não possa machucá-los, mas conversar com muito amor, com muita tranquilidade, serenidade, para que tudo corra bem. Então, se nós fazemos esse trabalho, direcionamos uma entidade, um médico ou um enfermeiro que possa levá-lo dali, com certeza absoluta, nós conseguimos tirar mais uma pessoa que estava perdida no sofrimento. Porque muitas vezes eles aparecem e nem sabem aonde estão perdidos, como a grande maioria hoje das pessoas hoje, nessa pandemia que está ocorrendo no mundo, estão desencarnando e ficando entre nós. Ficando aqui porque não tem conhecimento espiritual, não tem uma direção a seguir, não acreditam nem que estão desencarnados, então precisa de orientação. Isso a gente tem que fazer com eles, porque nós não sabemos nada, mas temos um pouco mais de conhecimento para direcionar esses irmãos em sofrimento nessa direção. É isso aí. A pergunta 4 está a cargo de Luiz Guimarães. Boa noite. Pergunta: temos que reencarnar em outros planetas? Reportemos as palavras de Jesus: na casa do Pai há muitas moradas. A ciência prova que só na Via Láctea temos 100 bilhões de planetas. Vamos considerar, como devemos, que Deus, inteligência suprema, não poderia equivocar-se em nada que fez. Contrário, não seria Deus, pois estaria sujeito à correção em suas realizações. Para que tantos universos, se nós não pudéssemos valer-nos dele? A questão número 173 do Livro dos Espíritos consta: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não estiver bastante adiantada para passar a um mundo superior. E o que nos faz retornar ao mesmo orbe é a necessidade de cumprir nossas tarefas em ambiente próprio ao nosso grau evolutivo. Nós nascemos onde precisamos evoluir, né? Onde queremos. Seria como um aluno de uma escola que precisa vivenciar as diversas classes para concluir o progresso nos mais diversos níveis vibracionais, que nós somos energia. No caso de um espírito habitar um mundo onde esteja em real desajuste com a psicosfera ali reinante, essa inadequação fará com que ele migre para um outro de nível inferior, compatível com seu estágio evolutivo. É um aluno que não acompanha os demais. Por outro lado, com o progresso conseguido, migrará para mundos mais adiantados. Cada mundo oferece condições compatíveis com a evolução do espírito. Uma reflexão: por que reencarnamos? Qual a finalidade desse processo contínuo? É um processo evolutivo, imperioso, dinâmico e irreversível. Admitimos que temos que reencarnar em diversos planetas para que seja cumprida a lei de progresso. Bom, então, vamos agora com o Paulo Cartagenos, com a pergunta número 5. Boa noite a todos, mais uma vez.
Se os espíritos reencarnam na Terra com o intuito da evolução, por que é que alguns morrem tão cedo? Seriam estes mais evoluídos do que os que passam mais tempo encarnados no mundo material? Vejam só, meus irmãos, em termos de encarnação e de vida, de modo geral, nós nunca podemos padronizar as coisas, né? Nunca no sentido de generalização. Cada um de nós tem uma trajetória evolutiva diferente e um grau de evolução diferente. Consequentemente, a gente não pode padronizar aqui uma resposta. Mas o que é que eu vou passar para vocês aqui? Algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que os que morrem cedo, aos nossos olhos, né? Morrem cedo aos nossos olhos, na verdade, na avaliação de Deus, já cumpriram com o tempo que foi determinado para a sua encarnação aqui na Terra, né? A gente pode dizer que, entre aspas, já cumpriram com a sua missão, né? Pelo menos o tempo que aqui foi determinado, né? Tem pessoas que estão, antes de reencarnar, na sua programação reencarnatória, no seu planejamento reencarnatório, estão previstas para viver 80 anos, 100 anos, e outras 15 anos, 30 anos, depende da necessidade de cada um. Então, aqueles que desencarnam cedo, aos nossos olhos, na avaliação de Deus, já cumpriram com o tempo que eles precisavam em termos de experiências na carne para aquele momento evolutivo, né? Mas existem outras possibilidades. A outra possibilidade é de completar o tempo de uma encarnação anterior, interrompido por um suicídio. Tem espíritos também que desencarnam muito cedo, né? Crianças, adolescentes ou adultos jovens, porque aquele era o tempo que restava para ser completado de uma encarnação anterior, que ele interrompeu diante de um suicídio, né? Aí fica aquela reflexão, não cabe a gente aqui julgar o que leva uma pessoa a cometer um suicídio, mas fica a reflexão e o alerta de que nós nunca devemos cometer suicídio. É, inclusive, uma transgressão às leis de Deus, né? Então, tem esse aspecto também. E por que que vem complementando o tempo de uma encarnação anterior interrompida? Para reequilibrar as energias que se desorganizaram, né, abruptamente com o suicídio. E, por fim, outra possibilidade, quer dizer, nós temos mais duas, na verdade, a outra possibilidade é de um suicídio inconsciente também, de pessoas que, lamentavelmente, descuidaram da sua saúde, não praticaram exercícios físicos, escravas dos vícios, se alimentaram de forma equivocada, né? E que acabaram involuntariamente também desencarnando cedo por não cuidarem bem do seu corpo físico. Acabaram, de certa forma, inconscientemente levando a um suicídio, né? Involuntário. E, por fim, como sugere aqui a pergunta, numa escala menor, eu diria, para a média evolutiva da gente aqui na Terra, espíritos de terceira ordem, é possível que uma pessoa desencarne cedo também, porque tenha alcançado uma evolução que lhe permita, mais à frente, reencarnar num mundo melhor do que a Terra. Mas eu acredito, pela minha avaliação, pelo que eu conheço do Espiritismo, que essa possibilidade é menor para a média evolutiva dos espíritos aqui encarnados. Bom, a pergunta 6 é comigo, e eu vou ler aqui no meu escurinho. A pessoa perguntou o seguinte: é verdade que o homem já foi um mineral, depois um vegetal, e só depois um animal, para em seguida ser um homem? Vi um palestrante dizendo isso. Bom, muitos dizem, inclusive tem pessoas que usam muito aquela sentença de Leon Denis, que diz que o espírito do mineral é energia. Então, ele diz o seguinte, que o espírito dorme no reino mineral, agita-se no reino vegetal, desperta no animal e desabrocha, digamos assim, no hominal. O fato é que o espírito tem energia no reino animal, mineral, sensações no reino vegetal e instinto no reino animal e inteligência no reino hominal, que é esse que nós estamos. Entretanto, muitas pessoas que dizem isso, quando se pergunta assim, o cachorrinho tem alma? Ele diz não. Então,
A questão é a seguinte: toda vez que nós fazemos esse trabalho no caminhão, essa pergunta não falta. Ou uma parecida com esta, ou se o animal tem alma. E a gente agora não está mais nem respondendo, porque é um assunto que gera, assim, uma dúvida. Tem gente que acha que um animal tem alma, outro acha que não tem. E ninguém quer criar polêmica. Por isso que a gente, lá como cá, eu vou dar a receita que é infalível. No Livro dos Espíritos, tem, no capítulo 11, um assunto chamado Os Três Reinos. Evidentemente, mineral, vegetal e os três reinos da natureza. Os três reinos. E aí, são, se não me engano, das perguntas 585 à pergunta 613. São, no caso aqui, 29 perguntas. Então, a gente recomenda que a pessoa, evidentemente, ler o Livro do Espírito é um dever, mas sobre esse assunto, ele leia essas 29 perguntas. Capítulo 11, os três reinos, pergunta 587 a 613. Mas leia com cuidado, né? Sem pressa, observando cada palavra. Se não tiver condições de entender, leia de novo. Porque quando terminar, a pessoa não vai ter necessidade nenhuma de perguntar se lagartixa tem alma, se nada, porque ele responde tudo. E não é Kardec que responde. Kardec pergunta. Tem lá as notas de Kardec, mas a essência está nas respostas que vêm dos Espíritos. Então, não vai ficar dúvida com relação a essa questão, se tem alma no minério, se tem alma no vegetal. Evidentemente, para a gente não deixar sem resposta, é complexo de entender, simples para quem está numa dimensão melhor. Mas não quer dizer, como está aqui na resposta, que uma cobra vai virar depois um homem. Não é isso. O que acontece é o seguinte: os seres inferiores têm um princípio inteligente. Então, o cachorrinho, que é muito falado, ele tem um princípio inteligente. Aquele princípio inteligente é um espírito amanhã, não é o cachorro que vai ser amanhã Calixto do Fernando, ninguém. É o princípio inteligente que vem transitando pelos reinos e vai até a angelitude. Então, uma coisa é a matéria. As espécies são sempre espécies. Agora, o espírito é outra coisa. Agora, quando está no reino mineral, ele não tem individualidade. É como se fosse um todo. E fica difícil a gente entender como é que fica um todo, que não é nada, para depois aquilo ir ganhando sensações até chegar à angelitude. A gente não tem condições, com o cérebro que a gente tem, com o conhecimento, de entender perfeitamente isso. Até porque é uma caminhada muito longa, a ponto de se saber que a nossa caminhada até a caminhada do princípio inteligente para ter condições de reencarnar num mundo como o nosso é algo em torno de 2,5 bilhões de anos. Então, não é uma coisa, não é um processo que você possa perceber, porque é um processo longo e com a nossa vivência aqui de alguns anos vai perceber. Agora, na espiritualidade, na maneira que vai evoluindo, você vai entendendo. E é esse o processo. Espiritualmente, começa no reino mineral, vegetal, animal, hominal e vai à angelitude. E aí,
Além dessas perguntas, que são do reino, dos 3 reinos, de 85 a 613, tem uma pergunta que é fatal. É a pergunta 540. Essa pergunta, ela é o carimbo. Ela diz que tudo se encadeia. Toda uma coisa assim, tem, não tem. Não, tudo no seu momento, de acordo com a sua condição. E se a pessoa, repito, tiver a paciência de ler esse capítulo tantas vezes quantas forem necessárias e observar a pergunta de 540, e vai entender perfeitamente a questão de ter ou não ter alma nesse ou naquele outro reino. Vamos agora para a pergunta número 7 com Douglas. Bom, a pergunta número 7 é a seguinte. Projeção astral, a pessoa já vem com a patologia ou pode ser desenvolvida por indivíduos comuns? Bom, primeiro eu vou fazer uma correção aqui sobre a questão de ser uma patologia. A projeção astral não é uma patologia. Patologia está relacionada a uma doença. E a projeção astral é, na verdade, uma capacidade extrafísica. É uma condição de evolução de cada um. Então, vamos substituir essa palavra patologia por capacidade extrafísica. Então, vou repetir a pergunta formulando-a diferente. A projeção astral, a pessoa já vem com a capacidade extrafísica ou pode ser desenvolvida por indivíduos comuns? Sim. É uma atividade que a pessoa já nasce com aquela capacidade extrafísica. Mas ela é possível de ser desenvolvida em nós. Nós podemos desenvolver essa capacidade de projeção astral. A palavra projeção astral, ela é usada de uma forma em outros círculos religiosos de estudo, é usado com outros nomes. Projeção astral é a mesma coisa que experiência fora do corpo. É a mesma coisa que viagem astral. É a mesma coisa que projeção da consciência. E para nós espíritas, nós chamamos de projeção astral o desdobramento, que é uma faculdade que todos nós temos diariamente quando nós dormimos. Quando nós estamos dormindo, diariamente nós experimentamos essa capacidade de desdobramento do nosso corpo. É claro que é um desdobramento diferente de quando nós estamos conscientes e praticamos e fazemos o desdobramento do nosso perispírito. Não significa que ele também é chamado de uma experiência fora do corpo, não significa que o espírito sai do corpo da pessoa. Não, não é isso. O espírito permanece no corpo. Enquanto nós estivermos vivos materialmente, enquanto nós estamos com o nosso espírito. O espírito só vai deixar o nosso corpo na hora da morte do nosso corpo material. Então, sempre o espírito vai estar conosco. Agora, nesse momento de desdobramento, é possível nós, como perispírito, poder observar nosso próprio corpo que está, por exemplo, dormindo. Algumas pessoas se sentem voando, se sentem numa determinada altura, outros conseguem se desdobrar e ir até uma outra cidade. São vários os modos de desdobramentos que as pessoas experimentam. Mas não é uma doença, é uma capacidade extrafísica, é uma condição de evolução de cada um de nós como seres espirituais, e isso aí está atrelado à nossa condição, e não a uma
é uma doença, não é uma patologia. Precisamos estar sempre atento a isso, porque, às vezes, a pessoa, na hora que fala, não, vou fazer um desdobramento, ou fazer uma experiência fora do corpo, acha que o espírito está deixando o corpo. Não, isso jamais vai ocorrer. Sempre o espírito está presente ali. Nesse momento de desdobramento, o que ocorre é um descolamento parcial, não é total, parcial, do perispírito em relação ao corpo, porque o perispírito continua ligado, é o famoso que algumas pessoas relatam como um cordão azul, que não se desprende enquanto nós estamos encarnados. Essa é a minha resposta. Espero que tenha esclarecido a pessoa que fez o questionamento. Assim sendo, vamos passar para o Fernando Guimarães com a pergunta 8. O que o Espiritismo orienta que a exumação, a cremação do corpo seja realizada depois de 72 horas e não de imediato? Olha, a gente tem lido muitas coisas a respeito. Muitos livros de Edivaldo Pereira falam sobre isso. Muitos livros de André Luiz falam sobre isso. Quando as pessoas desencarnam por falta do conhecimento, que ele seja muito agarrado às coisas materiais, ele fica jungido ao corpo dele quando ele desencarna. Muitas vezes, esse irmão, quando é colocado para cremar muito antes do tempo, o espírito vai jungido àquele corpo e vai sofrer muito, porque também está sentindo toda aquela odisseia negativa na hora que ele está sendo cremado. E a doutrina espírita muito bem orienta que depois de 72 horas, pode ser ou não, que as pessoas já vão tranquilas, pode ser quebrar seu corpo físico, o espírito pode não estar ali coligado ao corpo físico dele. Mas a gente tem lido também que muitas entidades, quando a pessoa deixa o corpo físico, fica ali integrado também ao corpo espiritual. Muitas vezes você enterra aquela pessoa, vai para o cemitério, enterra, e aquela pessoa está ali coligada ao seu corpo espiritual, porque ele está ali preso à sua matéria, não quer deixar a sua matéria. Isso acontece muito para as pessoas agarradas às coisas materiais. Portanto, a gente tem que desprender lentamente das coisas materiais, porque na hora que chegar nosso momento de deixar o nosso corpo físico, a gente já tem o conhecimento do que isso não vai acontecer. Mas se as pessoas ficarem temendo de querer ser muito materialista, ser agarrada a tudo, ser agarrada às coisas materiais, até os filhos mesmo, a mulher, as coisas materiais dedicadas, tudo isso prende o espírito ao corpo físico. Ele não quer desencarnar, consequentemente, fica jungido ao corpo físico. Quando ele desencarna, vai ser enterrado, vai sofrer e ver os vermes corroer a sua matéria. Muitas narrativas dessa questão. É um sofrimento muito atroz, é um sofrimento muito triste quando a gente vê isso. Né? Mané Filomena fala sobre isso. André Luiz fala sobre isso. Então, quando a doutrina espírita endossa 72 horas para ser cremado, com certeza absoluta, a doutrina espírita está sabendo o que está fazendo. Mesmo assim, com certeza, não isenta totalmente, não. Porque muitas vezes 72 horas ainda é muito pouco para aquela pessoa que está muito atrelada ao seu corpo espiritual, seu corpo físico, estão anelados um no outro ali. Consequentemente, ele pode sofrer a mesma coisa, mas a possibilidade é menor, bem menor. A gente tem lido, por exemplo, que as pessoas são enterradas ainda agarradas ao seu espírito, ao seu corpo físico, e o sofrimento no túmulo é atroz. Mas, graças a Deus, que a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente vai se desvencilhando das coisas materiais. Está lá no Evangelho, desprendimento dos bens materiais. Isso é muito importante. Você desprender do seu carro, da sua casa, do seu imóvel, do seu dinheiro do banco,
Você tem que se desprender disso, porque você não vai levar nada disso. E se você ficar preso a essas coisas materiais, até uma cadeira que você senta, ou um sofá que você gosta, você vai ficar preso àquilo ali. Porque você valoriza muito mais aquilo do que a vida espiritual. Isso acontece muito por falta de quê? Do conhecimento doutrinário, do que a gente aprende dentro da doutrina espírita, que graças a Deus a gente vai se desprendendo lentamente por conhecimento que a gente já tem disso. Mas imagina as pessoas que não têm o conhecimento disso, que não têm esse conhecimento, meu Deus, é um sofrimento muito atroz, não é? Por isso que eu estou dizendo, essa gama de pessoas que está desencarnando pelo mundo, através desse vírus que está ocorrendo no mundo todo, a grande maioria deles ainda estão ficando aqui na Terra. Estão ficando presos à Terra, perdidos, não se sabe o que faz. Às vezes vem até socorro. Como o nosso livre-arbítrio desse lado é respeitado, também do outro lado é muito respeitado. Você só vai se quiser, mas que vem socorro, vem. Mas as pessoas querem ficar ali junto aos seus familiares, querem ficar ali junto aos seus bens materiais, não querem desligar de forma nenhuma. Então, isso é muito complicado para as pessoas que não têm esse conhecimento. Meu Deus, nós como espíritas, nós somos beneficiados e temos que agradecer a Deus toda hora por esse conhecimento. Todo momento, agradecer quando a gente fechar os olhos físicos, nem olhar para trás, para os nossos bens materiais, porque isso a gente não vai levar. O que você vai levar é a essência que você construiu dentro de você mesmo. É o seu lado bom, o seu lado humano, lado da caridade, o amor, aquilo que Jesus veio nos mostrar há mais de 2000 anos atrás. É nesse caminho que a gente tem que se dirigir. Do contrário, a gente vai se dar mal se a gente agir de outra forma. Só isso. Luiz Guimarães, pergunta 9. Com o advento dessa pandemia, muitas pessoas estão adoecendo e o psíquico e o espírito tendo aumentado muito o índice de suicídio. Quais as consequências desse movimento no plano espiritual? O suicídio é uma pandemia silenciosa, com 800 mil casos por ano. A cada 40 segundos, uma criatura no mundo dá cabo à vida. E nos reportemos ao Livro dos Espíritos, questão 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. E na questão 952A, consta, será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? A resposta consta, é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa de loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, aquele que foge, digamos, dos desafios da vida que todos nós temos, ele se compromete muito mais, ele foge da realidade e se compromete no seu futuro com tormentas atrozes, porque ele vai sofrer muito, já que nós não temos nada, tudo é por empréstimo. A nossa vida não é nossa, a gente acha que é, mas não é. Tudo foi emprestado. No plano espiritual, as consequências são primeiramente penosas para o suicida, por conta da lei de causa e efeito. Ele responderá pela atitude tomada, tal qual acontece para todos os atos da vida. Pela faixa vibratória de que é portador, atrairá outros que tiveram a mesma iniciativa infeliz pelo sofrimento comum a todos. Então, aqueles que também praticaram o suicídio vão ficar no mesmo nível vibratório e a tormenta vai ser coletiva para aqueles que cometem esse desatino. O suicida não quer morrer, ele quer livrar-se daquilo que o aflige. Porém, essa ilusão resulta em aumento exponencial do seu sofrimento. E o desapontamento pela atitude adotada é comum a todos, em gradação ao desatino cometido.
Há quem diga que ele é egoísta, já que não pensa no sofrimento dos que aqui ficaram. Há quem pense assim. Mas esse ato de desespero acontece quando lhe falta forças para o enfrentamento dos desafios da vida. O custo dessa atitude é muito alto. O sofrimento muito maior do que aquele que o afligia. É uma criatura que merece compaixão. Nesse período de pandemia, conforme a pergunta fala, o nível de ansiedade do mundo todo aumentou muito. Os consultórios de psiquiatria estão assoberbados, porque nós não estávamos acostumados a esse conflito, a esse confinamento e as outras consequências do desemprego. Então, isso tudo dá uma instabilidade emocional muito grande. Da ansiedade vem o transtorno mental, e daí vem a depressão e vem a inquietude daqueles que não têm uma religiosidade. Porque quem acredita que a vida não vai do berço ao túmulo, que ela prossegue, não comete um ato desse, porque o sofrimento continua, tanto a aflição que ele estava cometido, quanto esse agravamento da sua atitude insensata. Aqui tem um relato de Antero de Quental, um poeta português. Que se soubesse por que preço pagamos a libertação pelo suicídio, ninguém se suicidaria. Os maiores martírios da terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. Memória de um Suicida e outras obras relatam com muita propriedade as consequências danosas daquele que comete o suicídio. Pergunta 10, Paulo Cartagenes. Pergunta 10. Como uma espírita deve se comportar diante de situações onde se sente estressada, irritada e etc? Bom, a primeira orientação que a gente dá é buscar força e equilíbrio nas preces, né? Pedindo a Deus, a Jesus, ao protetor espiritual, aos guias espirituais, né? Os guias e mentores espirituais, paz, serenidade, equilíbrio, né? Nós podemos resistir a qualquer influência negativa do mundo material, né? Em particular o mundo aqui mundo da Terra, né? Então nós podemos resistir. Inclusive, nós espíritas precisamos ter a consciência que reencarnar num planeta como a Terra, nós estamos sujeitos a constantes testes, né? A Terra é longe de ser um dos planetas mais evoluídos, é um dos planetas ainda muito imperfeitos, né? A gente sabe que a grande maioria dos espíritos aqui encarnados são espíritos de terceira ordem, que na escala evolutiva é a mais atrasada, é a mais imperfeita. Então, reencarnando no mundo como a Terra, embora iniciou a transição para a regeneração, nós estamos saindo de expiação e provas para a regeneração, está sujeito a constantemente ter testes e testes difíceis, né? Como diz o Evangelho, são 1000 nadas contra um momento de alegria, enfim. E, por fim, exercitar a paciência. Paciência é um exercício, é uma virtude que deve ser trabalhada no nosso íntimo e que a vida vai nos testar constantemente para a gente exercitar essa paciência, desenvolver a paciência, fazer germinar a paciência. É bom até que nós provoquemos situações que nos estimulem a ter paciência, que a gente até se desafie a enfrentar situações que normalmente nos tiram da paciência, né? Enfrentar com equilíbrio, com sabedoria. O primeiro passo para a gente vencer uma dificuldade, uma adversidade, é justamente encarar, certo? Outros conselhos que nós deixamos é experimentar uma vida nova, com projetos novos, atividades novas, se reinventar, fazer coisas que você, porventura, nunca fez na vida, ou porque sempre teve vontade, mas colocou outras prioridades, ou realmente para sair da zona de conforto e experimentar uma vida nova, né? Então, atividades novas, fazer cursos novos, se tiver condição, fazer uma viagem, né? Não só uma viagem que lhe propicie um lazer, mas que lhe propicie conhecimento, cultura, né? Projetos novos, atividades novas, entrar num curso de dança, num curso para tocar um instrumento musical, um curso de idioma, enfim.
crie situações que saiam da rotina, né? Isso, de certa forma, ajuda a gente a desestressar. A medicina, a fisiologia, os profissionais de educação física, né? Psicólogos, psiquiatras, também nos orientam a ter atividade física. Atividade física regular, pelo menos no mínimo 3 vezes por semana, também ajuda a desestressar, né? Principalmente num período como esse. Mas as academias estão fechadas. Se você tiver a oportunidade de fazer atividade física em casa, né? Você mora em apartamento, em alguma área no apartamento, né? Ou em horários em que não hajam aglomerações no seu bairro, puder fazer, faça, né? Lazer saudável, meditação, yoga. Eu acho que meditação e yoga também são terapias muito interessantes, né? Ajuda psicanalítica, psicológica, psiquiátrica, né? Se não for possível fazer presencialmente, tomei conhecimento que há muitos consultórios, muitos profissionais da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria que estão atendendo virtualmente, como nós estamos estudando aqui nesse momento, né? Remotamente. Tá certo, irmãos? Então, esses são os conselhos que nós deixamos quanto a se adaptar aos estresses que são inerentes a uma vida encarnada no planeta como isso. É isso. Pergunta 11 é comigo. O pessoal perguntou: há alguma evidência ou conhecimento de mundo de regeneração e feliz no universo? Evidência, evidência, evidência? Não. Agora, tem gente que acredita no céu e no inferno. O Espiritismo acabou com isso, né, entre aspas, e, de acordo com as informações, temos, como foi dito até no início, na casa do meu pai, muitas moradas. Evidência nós não temos. Agora, se a gente, numa cidade fora das capitais, onde não tem essa luminosidade, olhar para o alto, a gente vai ver algo extraordinário. Digamos que você vislumbre esse cenário 7 da noite. 4 da manhã, o cenário já é outro. Em virtude da rotação da Terra, você vai ver um outro quadro. São bilhões, estima-se em 2 bilhões de mundos. Aí você se depara com uma informação da Bíblia. E as estrelas cairão sobre a terra. Hoje, eu acho que só quem não tem cérebro é que acreditaria que as estrelas cairão sobre a terra. Porque o Sol, ele é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. E o Sol é simplesmente uma estrela de quinta grandeza, se eu não me engano. Existem estrelas muito maiores que o Sol. Então, a questão de as estrelas caírem sobre a Terra, isso aí não tem cabimento, a não ser como aquelas pessoas que acreditam que o Jonas poderia engolir a baleia. Mas o fato é o seguinte: o consenso, a razão, diz o seguinte: nesses bilhões de mundos, onde até se fala que os universos são vários universos, esses bilhões de mundos serviriam para quê? A não ser que fossem luminárias. Mas, pelo tamanho deles, não podem ser luminárias. Então, como é que o consenso iria admitir que um mundo como a Terra, um pó, seria, digamos assim, o único onde houvesse inteligência, onde houvesse seres humanos? Na realidade, são bilhões de mundos, cada um com suas funções. Há vida em todos eles, segundo a informação da espiritualidade. Agora, nós não podemos daqui olhar e ver as pessoas. O máximo que se conseguiu hoje é ir na Lua,
uma sonda aí em Marte, uma fotografia aqui, outra por lá, mas nada que você possa chegar lá e constatar. Até porque é um tempo que levaria várias existências. Então, pelo tamanho, pela grandiosidade, está na cara que não existe somente vida habitada na Terra. E como tudo é evolução, tem mundos mais evoluídos do que a Terra, mundos primitivos, inferiores à Terra, mundos iguais à Terra, mundos superiores e muito superiores, e mundos de luz, que nós não temos condições nem de vislumbrar. Então, o bom senso diz que, de acordo com as informações da espiritualidade, para que se tenha uma ideia, quando a Terra foi criada, Jesus já era o Espírito de luz, já tinha ultrapassado todas as fases da sua evolução. Então, imagine a quantidade de entidades de luz que não existem a serviço de Deus. Então, você olhar para o céu, usar o bom senso, vai ver que aquilo não são luminárias. São mundos, cada um com suas funções, e nós aqui estamos simplesmente como observadores do que há de mais grosseiro. A gente, quando olha para o alto e vê aquilo deslumbrante, os Espíritos dizem que aquilo ali é o que há de mais grosseiro. Eu imagino o que há de mais sutil. Então, como não admitir que tenha mundos melhores do que isso aqui? Porque se isso aqui, para que não possa existir, isso aqui seria a perfeição. E a gente sabe que não estamos nesse patamar. É um dos mundos, segundo a espiritualidade, mais atrasados que existe. Estamos lá na rabeira. Então, o que falta é o quê? Conhecimento, condições de perceber que isto aqui não é um mundo, digamos assim, top de linha, digamos assim. É simplesmente, como todo mundo que é espírita sabe, um dos mais atrasados da criação de Deus. Agora vamos para a pergunta 12 com o Douglas. Bom, a pergunta 12 é a seguinte: quem define a vestimenta do espírito desencarnado é o espírito ou o perispírito? Bom, pela pergunta, a gente já vê que a pessoa que está fazendo a pergunta já tem uma noção que nós somos constituídos de um corpo, de um espírito e de um corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial, que nós chamamos de perispírito, ligando o corpo material ao corpo, ao nosso espírito. Quando nós estamos desencarnados, o que é que acontece? Nosso perispírito, que é o que nós comumente, quando a gente se refere, não, fulano viu um espírito, uma pessoa que tem evidência. Na verdade, ele está vendo uma manifestação do perispírito de uma pessoa. Mas essa forma do perispírito, ela é dada, ela é organizada por nosso espírito. O nosso espírito é único. Nós somos únicos. Deus nos criou, a nossa individualidade, o espírito é único. Nós somos eternos. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança é exatamente o nosso espírito. Perfectível e imortal. Nós temos princípio, mas nós somos eternos. Por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós não somos iguais a Deus, mas somos a sua imagem e semelhança, conforme está lá relatado na Gênese bíblica. Mas o que é que acontece? Enquanto nós estivermos encarnados aqui na Terra,
nós temos um perispírito adequado às condições de pressão, temperatura, gravidade do nosso orbe. Nós vivemos aqui na Terra e o nosso perispírito é adequado às condições nossas aqui. As respostas anteriores já foi dito que existem outros mundos habitados. Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. E dentre essas muitas moradas, existem locais que são em condições totalmente diferentes das nossas. Condições de pressão, condição de temperatura, condição de gravidade, condição de atmosfera, totalmente diferentes. Então, enquanto nós estivermos encarnando aqui na Terra, nós temos um perispírito adequado às nossas condições. Quando nós formos reencarnar em um outro planeta, aí nós nos despojaremos dessa vestimenta perispiritual e adquiriremos um perispírito adequado às condições daquele novo orbe, que, por sua vez, quando a pessoa reencarnar, terá aspectos, condições físicas totalmente diferentes, provavelmente, muito provavelmente, muito diferentes da que nós temos aqui na Terra. Então, é uma condição interessante. Nós somos eternos. O nosso corpo, nessa encarnação, perece e se dissolve, mas nós permanecemos o mesmo espírito. Permanecemos com o mesmo perispírito. Podemos aparecer com formas diferentes da que nós estávamos encarnados? Sim. Por exemplo, eu estou encarnado hoje com essa forma de Douglas, que as pessoas me conhecem. Mas eu posso ter, em outra vida, ter tido, por exemplo, outro sexo, posso ter vindo do sexo feminino, ou poderei vir em outra encarnação do sexo feminino, ou mesmo no sexo masculino com aspecto totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando uma entidade espiritual permite-se ser visível a uma pessoa que está encarnada, ela pode adquirir a forma em que ele esteve encarnado em outras encarnações. Nós estamos aqui nesse momento encarnados, mas nós já estivemos muitas e muitas e muitas vezes encarnados aqui na Terra com formas humanas totalmente diferentes. Então, podemos adquirir uma forma como espírito de uma outra encarnação para aparecer, para se tornar visível. Mas jamais nós perderemos e mudaremos o nosso espírito. O nosso espírito é único. Nós somos únicos como espírito. Jamais assumiremos, mudaremos de espírito. Então, resumidamente, enquanto nós estamos desencarnados, o nosso corpo perispiritual, como o nosso corpo material também, é feito pelo nosso espírito, contando com a ajuda da espiritualidade superior, tanto como espírito desencarnado, como espírito encarnado, que é como nós estamos aqui. Nós não seremos espíritos, nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. Fernando Guimarães, pergunta 13. Muito bem. Que é expiação, prova e karma. Expiação já é o mundo que a gente vive, né? Nós vivemos do mundo de expiação, ao qual você ventilou, e Douglas também falou sobre isso aí. Geralmente, a gente também está em prova, e geralmente a gente tem o karma. O karma é aquilo que a gente exatamente está enfrentando com os nossos problemas do passado, não é? Que no hinduísmo e no budismo se afirma que é a lei de casualidade moral, tal como
toda ação e uma boa ação volta para nós mesmos. De qualquer maneira, nós estamos ligados a uma coisa ou outra. Toda ação que nós fizermos, boa ou negativa, ela volta a favor nossa ou contra nós mesmos. Então, como a gente vive num plano de provas e expiações, nós vivemos num mundo completamente difícil, que já foi dito aí, nós poderemos viver em outro mundo muito mais evoluído, mas depende de nós, depende de cada um de nós fazer o nosso progresso moral. Nós estamos aí muito além do aquém. Né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o Capela, que aquele planeta era muito evoluído na tecnologia, mas moralmente muito atrasado. Esses irmãos foram banidos aqui para a Terra, porque não se enquadraram à lei da evolução daquele plano lá. Portanto, nós estamos na mesma faixa vibratória negativa. Quando a gente não se sublimar, melhorar, a Terra é uma escola, a qual a gente vai estudar, vai melhorar através da caridade, do amor ao nosso próximo. O karma já vem daquela situação dos nossos problemas lá do passado, ao qual a gente tem que liquidar aqui, melhorar exatamente fazendo bem, sem olhar a quem. Cada vez que nós estamos integrados ao karma ou à lei de provas e expiações, que já é o nosso mundo, com certeza absoluta, se a gente fizer essa caminhada, na nossa reforma íntima, na nossa reforma moral, quando a gente sair daqui, pela nossa desencarnação, a gente vai para um mundo melhor de acordo com o nosso merecimento. A gente não vai sofrer mais nesse mundo de provas e expiações. A gente não tem mais nada a liquidar, ou o karma que a gente vai ter que passar por isso. Porque o karma pode ser uma reação positiva e pode ser uma ação negativa. Está ali interligado à nossa vida do passado e muitas vezes do nosso presente. Porque geralmente a gente liga muitas coisas do nosso passado. Mas o nosso presente também está interligado a nós mesmos. Que graças a Deus hoje a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, que a gente vai se livrando um pouco dessa coraça negativa que ainda está fazendo parte da nossa caminhada e precisamos de aproveitar, para a gente não chegar do outro lado da vida com a mala vazia. Tem que levar alguma coisa de positivo. É o que nós todos estamos procurando fazer, para livrarmos dessa coraça negativa que é viver num plano de provas e expiações. Se estamos aqui, e agradecemos a Deus todo o tempo por ter nos permitido vir reencarnar aqui no nosso orbe, no nosso Brasil. Porque aqui é uma pátria de sofrimento, de miséria. Quando os espíritos superiores lá do alto olham para baixo, eles veem aqui como um umbral. Isso é um afirmativo de espíritos superiores. Nós estamos ainda num plano muito, muito arcaico, muito endurecido, com tanta maldade, né, que a gente está vendo toda hora, a todo momento. E nós todos estamos enquadrados nele, por quê? Porque nós viemos para cá para poder melhorar. Aquilo que fizemos do errado do passado, e hoje temos a oportunidade, lentamente, através das reencarnações, consertar os nossos erros, através da nossa mudança de atitude, fazer a nossa reforma íntima, para que a gente não tenha mais que encarar karma nenhum, nem nenhuma, vamos dizer, nem nenhuma reencarnação difícil, tais como expiação. Porque expiação e karma, tudo isso é sofrimento para o espírito. Tudo isso é sofrimento para nós. Então, cada vez que a gente for sublimando, que a gente vai ficar mais etéreo, mais limpo das mazelas do passado, aquilo que nós fizemos de errado, ainda estamos fazendo, com certeza absoluta, a gente vai se livrar lentamente, mas muito lentamente, através de diversas reencarnações, porque essas reencarnações, ela não param. Nós somos espíritos velhos, muito velhos, que já tivemos nesse orbe, já tivemos em outro, talvez até muito mais complexo do que isso aqui, mas com certeza absoluta, vamos trabalhar, vamos melhorar, vamos sublimar, porque um dia a gente pode alcançar planos mais elevados. E Douglas falou muito bem isso aí agora. Nós temos que mudar a nossa postura, a nossa conduta, ser mais humilde, mas ainda estamos muito
além, aquém do além. A gente ainda tem que fazer muita coisa para a gente possa melhorar, para a gente possa livrar desse plano terreno. Mas se não fizermos isso, com certeza absoluta, vamos voltar aqui quantas vezes for necessário. Então, é isso aí que a gente tem que trabalhar muito para que ele possa, vamos dizer, entre aspas, voltar para a capela bem melhorado, como os irmãos que vieram de lá, voltaram para lá já mais civilizado. E trouxe uma tecnologia muito bonita para nosso orbe, para nosso planeta, né? Muito bonita. Trabalharam porque eles tinham a tecnologia muito profunda, mas não tinha moral profunda. Então, isso aí é que a gente tem que sublimar, melhorar, para que possamos melhorar planos mais elevados, melhor do que a Terra. Só isso. Luiz Guimarães, pergunta 14. Aqui nos perguntam, gostaria de saber se paralisia do sono e desdobramento é a mesma coisa. Paralisia do sono é um processo onde acontece uma descoordenação entre a atividade cerebral e corporal. A consciência é recuperada antes da mobilidade corporal. Acontece uma inércia. O organismo não consegue se mobilizar. É um processo que consta no Código Internacional de Doença como uma parassomnia, transtorno do sono. É um transtorno das fases do sono. Seria como um despertar incompleto, podendo ocorrer alguns fenômenos auditivos, visuais, que são relatados como se fosse um sonho. Durante o nosso processo evolutivo físico e espiritual, podemos prever experiências a serem vivenciadas, levando em conta também que somos influenciados pelos espíritos que se encontram em toda parte. Esse intercâmbio entre encarnados e desencarnados é diuturno, e nós somos influenciados a cada momento. Pode-se dizer que a paralisia do sono seria um desdobramento parcial, com uma linha tênue entre o sono e o despertar. É algo meio nebuloso, onde a criatura não está totalmente desperta e não tem condições de mobilidade. Allan Kardec, na Revista Espírita de julho de 1859, diz: ensinam os nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível e nos mostram como uma das forças da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e nos subjuga malgrado nosso, não será ter a chave de muitos problemas, as explicações de uma porção de fatos que passam desapercebidos? Através do estudo, a doutrina dos espíritos nos esclarece tudo que era sobrenatural, tudo que não se conhecia era dado como fantasioso, fantasmagórico. Aqui também diz que o perigo está no império que os maus espíritos exercem sobre as pessoas, o que não é apenas uma coisa funesta do ponto de vista dos erros de princípios que eles podem propagar, como ainda do ponto de vista dos interesses da vida material. Conclui-se que a paralisia do sono, além de sua explicação física, tem bases espirituais que consistem no desdobramento do encarnado enquanto ser material e imaterial, levando-o ao plano astral e que assim pode o deixar à mercê de espíritos com sentimentos pouco nobres, resultando em uma semiconsciência angustiante, porque a criatura que passa por esse processo sente uma instabilidade, em que a prece e o conhecimento podem ser bálsamos protetores contra as atuações desses irmãos desencarnados. Daí se pregar ora antes de dormir, porque quando nós oramos antes do sono, nós elevamos o pensamento e, nesse momento, nós estaremos atraindo espíritos de luz para que, durante o nosso desdobramento do sono, a gente tenha boas companhias e possa até trabalhar para o bem. Por isso que orar é bom, porque a gente prepara o terreno do sono do corpo. No Livro dos Espíritos, questão 401, quanto ao desdobramento, diz:
Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços entre o corpo e espírito e ele se lança pelo espaço e entra em relação com os outros espíritos, sintonizados por ele. Aquilo que eu digo, se você ora antes de dormir, você está criando um campo mental favorável para ter boas sintonias. Então, aqueles que estarão com o mesmo nível vibratório da sua prece vão ficar acompanhando você durante o sono e seu espírito no desdobramento vai ter companhias saudáveis. Ainda no Livro dos Espíritos, questão 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Assim conclui essa pergunta. Existe um trabalho aqui também, de desenvolvimento, que diz que é comum, ao dormirmos, nos libertarmos parcialmente do corpo e realizarmos verdadeiras excursões no mundo espiritual. Na oportunidade, encontramos com amigos familiares e até inimigos que já estão desencarnados. O desdobramento ocorre em algumas situações quando entramos em meditação profunda durante o sono ou quando cochilamos e em alguns processos mediúnicos. Há um caso aqui, conhecido, de bicorporeidade de Santo Antônio de Pádua. Ele se achava na igreja em Lisboa, orando, cantando, com outros frades, quando reclinou a cabeça e como se tivesse adormecido. Naquele instante, deslocou-se em espírito até Pádua, materializou-se e defendeu seu pai, que estava sendo acusado de algo que não cometera. Então, está aí mais ou menos o que seria o sono, o desdobramento, a suspensão do sono, né? Ok? Pergunta 15, Paulo. Pergunta 15. Alguns palestrantes afirmam que todo mundo é um médium. Outros palestrantes não confirmam essa informação. Qual é a verdade? Veja só, meus irmãos, todos nós somos médiums intuitivos, no sentido de que nós interagimos com o mundo espiritual, né? Todos nós influenciamos os desencarnados e também somos influenciados por eles. Então, isso nos leva a concluir que todos nós somos médiuns, de certa forma, intuitivos. Mas olha o porém, né? Mediunidade ostensiva, nem todos nós somos portadores. Aí é outra história, né? O que é a mediunidade ostensiva? É quando a pessoa ela é portadora de uma sensibilidade mediúnica aflorada, e essa sim tem capacidade, né, de ser intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, porque médium vem daí, né? Mediunidade é o médium, ele é o intermediário, é o interlocutor de comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados, né? Portanto, a ostensividade, que é a faculdade mediúnica extremamente aflorada, essa sim nem todos possuem, certo? Então, nem todos nós somos médiums ostensivos, nem todos nós temos a mediunidade ostensiva, né? A gente pode colocar assim, de uma maneira geral, mas não ao pé da letra, que é como se a gente tivesse com ostensividade praticamente a missão, né, de trabalhar a mediunidade em prol do amor, da caridade, né? É importante dizer também, irmãos, que a mediunidade ostensiva ela é uma capacidade orgânica, né? Ela é uma característica orgânica de algumas pessoas que têm esta capacidade, né? Quando se fala, por exemplo, em desenvolver a mediunidade, só se desenvolve a mediunidade em quem tem a ostensividade, em quem tem esta faculdade mais aflorada. Portanto,
é uma faculdade orgânica, né? É uma predisposição do organismo àqueles que têm a sensibilidade mediúnica, a mediunidade ostensiva. Portanto, médiums, praticamente todos somos, mas mediunidade ostensiva, nem todos nós a temos. É importante que fique bem claro isso. Essa que é a grande diferença. Imaginemos que quem fez a pergunta desconfia, acha que tem sintomas de mediunidade ostensiva, né? Por exemplo, você que fez a pergunta, ou você está sendo porta-voz de alguém que acha que tem mediunidade ostensiva, ou você acha que tem. Como é que se tem a convicção, né? A certeza de que você é portador da ostensividade mediúnica? É interessante observar alguns sintomas, mas ter muito cuidado também para não fanatizar as coisas. Existe até companheiros nossos dentro da doutrina que, com muita boa vontade, mas com um pouco de precipitação, começam a classificar pessoas como portadores de mediunidade ostensiva. E nem sempre é o caso. Há pessoas que estão com problema de obsessão, há pessoas que estão com problema de saúde física, né? Enfim, e que não é mediunidade ostensiva necessariamente. Se você acha que tem os sintomas, normalmente é ver espíritos, vultos, ouvir vozes, ter premonições, essas premonições normalmente se concretizam, né? Essas situações, capacidade de escrever, né, de se comunicar, essas situações nos dão a condição de, por exemplo, procurar uma casa espírita. Esta casa espírita, através de uma consulta espiritual, através de participação, né, em alguns estudos mediúnicos, ali onde se vai ter, depois de um bom tempo, sem precipitação, sem pressa, a condição de avaliar se a pessoa é portadora de uma mediunidade ostensiva e, portanto, tem a necessidade de desenvolver e trabalhar a sua mediunidade. Mas é preciso muita cautela. Eu, particularmente, tenho muita cautela, porque a gente não pode fanatizar e nem generalizar as coisas. Para se classificar alguém, né, para se ter a convicção de que alguém é um médium ostensivo, é preciso um bom tempo, um senso de observação bem perspicaz, né, e, evidentemente, que, estando numa casa espírita, que esse é o local, né, do mesmo jeito que eu não vou fazer um tratamento dentário fora de uma clínica odontológica, eu não posso também ter a constatação de que eu sou médium ostensivo ou desenvolver a mediunidade, se eu tiver a convicção, a certeza de que sou médium ostensivo, fora de uma casa espírita. Então, a casa espírita, ela é quem vai avaliar, né, e vai avaliando, né, chegando à conclusão que a ostensividade, depois de um tempo de estudos, de preparação, aí sim vai trabalhar a sua mediunidade. Tá certo? O primeiro conselho que eu dou: estudar o livro dos médiuns, né? Estudar a doutrinação, Roque Jacinto, nos domínios da mediunidade, André Luiz, existe Edgar Armon, né? Martins Peralva, existe uma grande literatura aí para ser estudada, para a gente poder entender essa faculdade belíssima, né? Grande oportunidade. É importante dizer que a mediunidade, inclusive, viu, irmãos, é uma grande oportunidade de evolução para o espírito. O espírito encarnado, portador da mediunidade ostensiva, ele tem uma grande oportunidade de dar alguns avanços, né, na sua espiritualização, na sua evolução, e também de resgatar alguns equívocos do passado. E é uma excelente oportunidade de prática da caridade e do amor ao próximo. É isso. Pergunta 16. Quando um espírito desencarna por motivo de doença, após quanto tempo ele começa a viver sua nova vida nesse novo plano, trabalhando, aprendendo e interagindo com os outros espíritos afins? Bom, a passagem de um plano para o outro, no nosso desencarne, não é muito fácil para todo mundo. Até porque nós não nos preparamos para essa passagem. Na realidade, um fator que consta bastante é o merecimento. Aqueles que têm mortes bruscas, exemplos suicidas ou outros tipos de morte aí, muitas vezes por displicência ou erros particulares, há um
choque muito grande. E essa consciência, do outro lado, ela é muito demorada e muitas vezes sofrida. A exemplo que Luiz Guimarães até deu aí uma poesia de um suicida. Mas, no caso da pergunta, a pessoa quer saber o motivo de doença. Pode ser de dois caminhos. Tem mais, vários, mas vamos por dois caminhos. Há pessoas que desencarnam por motivo de doença e elas, para o bem delas, elas continuam no novo plano, no hospital, tomando medicamentos, pensando que ainda está por aqui, para que vá se adaptando à nova mudança. Porque uma mudança brusca seria, para ela, muito traumática. Há pessoas que, independente do tipo de morte, muitas vezes ficam num sono por anos, para que não haja esse choque, essa mudança do plano físico para o plano espiritual. Tudo, evidentemente, dependendo do merecimento. Entretanto, tem algumas pessoas que desencarnam por motivo de doença que já começam a interagir no plano espiritual antes de morrer. Por quê? Às vezes são doenças demoradas, meses, até anos. E, olha, se a gente, um cochilo que dá, a gente não está no plano espiritual, imagina uma pessoa doente que passa durante um dia de 24 horas, né, dorme umas 20 horas. Então, está no plano espiritual já. Paralelamente a isso, dependendo, evidente, do seu merecimento, aqueles que já se foram, avós, pais, mães, já vêm para aquele leito onde a pessoa está, já dando assistência, preparando a pessoa para o que há de vir. Então, a pessoa que está no leito de morte, para nós, ela, já vivenciando o plano espiritual, reencontrando aquelas pessoas de quem guardar muita saudade, ela vai se sentir em casa. Vai chegar um ponto que nem está mais importando para o corpo físico. Aquele corpo físico enfermo é simplesmente uma prova para os filhos, para os parentes, mas a pessoa já está vivenciando o plano espiritual, já está em família. Ou seja, é um tipo de morte sofrida para quem está aqui na Terra, mas a pessoa que está ali enferma, do ponto de vista espiritual, já está muito tranquila, porque já houve, através do merecimento, uma transição lenta, gradual. Ou seja, quando se completar o ciclo, simplesmente já está interagindo no plano espiritual. E há pessoas que acontece esse quadro, e não são poucas. Ou seja, basta um pouco de uma vida tranquila, uma vida voltada pela caridade, enfim, e tem um merecimento para que tenha esse acolhimento. Então, ela é brusca, difícil para as pessoas que não enveredaram pelo bem. As pessoas que enveredam pelo bem, de uma forma ou de outra, mais ou menos, têm a sua passagem facilitada na entrada do plano espiritual. Pergunta 17, Douglas. A pergunta 17, na verdade, ela é: quais são os tipos de mediunidade mais comuns? E ela tem uma subpergunta: como uma pessoa consegue saber qual seu grau de mediunidade? Bom, existem dois tipos de manifestações mediúnicas. Existem as manifestações de efeitos físicos, que foi muito utilizada pela espiritualidade para fazer despertar em nós a consciência de um mundo espiritual. Ela se resumia basicamente em ruídos, em pancadas, como aconteceu no caso que se cita muito das irmãs Fox, de movimento de deslocamento de corpos pesados, como aconteceu bastante as famosas mesas girantes que ocorriam na sociedade europeia.
Mas isso foi nos primórdios para fazer despertar em nós essa consciência da necessidade de que existe um mundo espiritual. Logo, atualmente, as manifestações de efeitos físicos elas estão cedendo lugar para as manifestações de efeitos intelectuais, que são as que nós, a grande maioria de nós, conhecemos. E são vários os tipos. Tem, por exemplo, os audientes, aqueles que ouvem. Tem os clareaudientes, aqueles que ouvem não com o ouvido do nosso corpo, mas com o ouvido perispiritual. Tem os falantes, que nós chamamos comumente de psicofonia. Tem os videntes, que veem com os olhos. E também aqueles que são clarividentes, que veem com a visão espiritual. São os inspirados, tem até os proféticos, aqueles que preveem algum fato que venha a ocorrer no futuro. E tem também os que pintam, são chamados de pictografia, que é um tipo de mediunidade bastante interessante, é uma coisa impressionante. Eu já assisti uma sessão de pictografia durante uma reunião que teve uma palestra lá no CIMESP, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, e o médium ele pegou os tubos de tinta, jogou na tela e depois passou a mão e, em seguida, o quadro foi tomando a forma e aquelas tintas que estavam todas ali misturadas foram separadas e formaram o quadro. Uma coisa impressionante. E é impossível, pelas mãos humanas, fazer algo daquele tipo. Mas existe também outro tipo que é muito comum. Esse tipo é pouco comum. Tem um tipo que é mais comum. É o escrevente, o médium escrevente, ou o chamado também de psicógrafo. É a psicografia de livros, de mensagens, que é muito comum. Então, atualmente, as formas de mediunidade mais comuns, a mediunidade mais comuns, é exatamente a psicofonia, que é a fala, onde o médium transmite uma mensagem de uma entidade espiritual, e a psicografia, onde o médium transmite a mensagem do espírito através da caligrafia, que pode ser a sua caligrafia e pode ser a própria caligrafia do espírito. Que existem relatos muito conhecidos do nosso querido Chico Xavier, que fazia psicografias, inclusive, com assinatura do próprio autor espiritual enquanto estava encarnado na última encarnação. Chico era um caso à parte. Ele era audiente, tinha psicofonia, tinha evidência, era inspirado, era profeta, era psicógrafo. Eu só não lembro dele ter sido pictógrafo. Mas todas as outras atividades Chico tinha. Mas é uma atividade, essa mediunidade, comum hoje a muitos médios, principalmente a psicofonia, que é uma forma bastante facilitada das entidades espirituais se comunicarem, principalmente nas casas espíritas, onde eles são acolhidos, são atendidos, são orientados a continuar sua jornada evolutiva no plano espiritual. Mas, quanto à segunda pergunta, a subpergunta, né? Como uma pessoa consegue saber qual o seu grau de mediunidade? Allan Kardec, no livro O Livro dos Médiuns, que é um verdadeiro compêndio, manual sobre a mediunidade, sobre médiuns, sobre os fenômenos mediúnicos, ele diz que não há um indício da faculdade mediúnica. Só a experiência pode fazê-la conhecer. Tá aqui no livro dos médiuns, ele faz essa afirmação. Portanto, nós não temos como saber qual o grau de mediunidade de um médium.
somente a experiência daquele médium é que vai fazer com que ele conheça o seu grau de mediunidade, que ele conheça quais os tipos de mediunidade, porque à medida que o médium vai desenvolvendo a sua capacidade mediúnica, ele também, muitas vezes, vai adquirindo outras propriedades, outras formas de mediunidade, de comunicação mediúnica. Porque um médium, por exemplo, um médium de psicofonia, aquele que fala, pode também ser um médium de psicografia, de escrever. É comum acontecer isso também. Geralmente, os médios adquirem essa capacidade, à medida que ele vai desenvolvendo a sua capacidade mediúnica, ele pode adquirir mais de uma forma de mediunidade. Como foi dito anteriormente, a mediunidade ela é inerente à matéria, mas ela pode ser desenvolvida. Ela pode ser desenvolvida. Existem pessoas que não têm a mediunidade ostensiva, como foi dito, mas todos nós temos um quê de mediunidade, porque a mediunidade está ligada diretamente à glândula pineal e todos nós temos a glândula pineal. Então, todos nós, de uma certa forma, temos um certo grau de mediunidade, seja ela de inspiração, como foi dito, outros têm uma mediunidade mais ostensiva, então é falante, é psicógrafo. Então, existem esses diversos tipos de mediunidades, mas o grau da mediunidade, somente a experiência do médium é que vai fazer com que ele entenda e compreenda o quanto ele já adquiriu de mediunidade. Então, só nos resta agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de todos aprendermos juntos. E como a hora está passando, vamos pedir ao companheiro Douglas a prece de encerramento do nosso trabalho. Senhor Deus, querido Pai, Jesus, irmão amado, aniversariante do mês, na próxima sexta-feira nós comemoramos o seu nascimento entre nós encarnados, e espiritualidade amiga da casa, os nossos guias espirituais, nossos mentores. Obrigado por estarmos aqui, todos nós reunidos, buscando conhecimento, buscando nos aperfeiçoarmos, buscando nos aprimorarmos moralmente, através dos ensinamentos de Jesus trazidos à luz da doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai amado, por essa oportunidade maravilhosa que todos nós estamos tendo, presencialmente, virtualmente, através dessa transmissão, e aos que também irão assistir essas perguntas e respostas através do YouTube futuramente. É muito bom, é muito gratificante nós buscarmos o nosso conhecimento, buscarmos a nossa evolução. Obrigado, Deus. Obrigado mais uma vez. Pedimos, Senhor amado, que essa pandemia que ora assola o nosso planeta seja o mais rápido possível controlada por nós e pela humanidade, e que as pessoas tomem consciência da necessidade de se prevenir e, principalmente, de prevenir e proteger aquele a quem ama. Muita paz, muita luz para todos nós, e que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe sempre. Assim seja. Em nome de Deus, estamos encerrando o trabalho da noite. Muita paz.